entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a abundante riqueza da sua graça pela sua gentileza para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Amém? O conjunto Cordeirinhos do Senhor, sal da igreja, da parte do Senhor. Pressionados, mas não desanimados, Perplexos, mas não desesperados. estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nas
leões não pararam a igreja, Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja, Senhor. Caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja, Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja, Senhor. O conjunto Cordeirinhos do Senhor agradece a oportunidade. Departamento de Senhoras com oportunidade, logo em seguida, o Departamento de Senhores, se pudesse se organizar. Eu quero pedir um favor ao nosso irmão João. João, tu pode substituir o porteiro lá, pode, para ele poder vir? Departamento de Senhoras. Irmão, traz caderno para ela. Traz, irmão, caderno. Sete, quatro. Sete, quatro. Vai, vai. O conjunto, a daças do Senhor, saúda a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Yes. 1, 2, 3. Quando eu preciso, chamo por Ele, Ele me ouve, me atende, é fiel, manda ser, vai me ajudar. Companheiro, melhor amigo, Deus verdadeiro, maior abrigo, maravilhoso, Jesus, Leão de Judá. Esse Deus é tremendo, forte não falha, para salvar um homem entre a fé e fornalha. É poderoso, mandou um anjo pra me guardar. Não, não tem tempestade que Ele não acalme. Ele dá bonança, alegra minha alma. Desceu lá da glória, me deu vitória, só por me amar. Se tu precisas, chame por Ele, Ele te ouve, te atende, é fiel, manda anjo pra lhe
precisas, chame por Ele. Ele te ouve, te atende, é fiel, manda anjos pra lhe guardar. Companheiro, melhor amigo, Deus é só, vai com você. Seu nome é Jesus, dono da vida, leão de Judá. Esse Deus é tremendo, forte não falha, vai salvar o homem entre a fé e fornalha. É poderoso, mandou um anjo pra me guardar. Não, não tem tempestade que Ele não acalme. Ele dá bonança, alegra minha alma. Desceu lá da glória, me deu vitória, só por me amar. Jesus, Jesus, Jesus é Jesus. Desceu lá da glória, me deu vitória. O conjunto, a graças do Senhor, agradece a oportunidade. Senhores, o conjunto. Aleluia, glória a Deus. Dia tudo irá findar. Um dia Jesus, Ele voltará. Um dia assim me bastará. Um dia eu vou subir ao céu, deixar esse torrão ao léu. Não quero saber de ficar, um dia eu voarei. De asas não precisarei, foguete ou disco voador. Apenas eu atenderei ao vinde do Senhor. A força que atrai a mim é forte, não vacilarei. Ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a te louvar. Louvando então eu partirei ao doce e eterno lar, a casa do meu rei. A força que atrai a mim é forte, não vacilarei. Ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a te louvar. Louvando então eu partirei
ao doce e eterno lar, a casa do meu rei. A gravidade eu vencerei, de face a face eu verei a Jeová. O conjunto. Glória a Deus. Quem está com os ouvidos limpos para aquele dia ouvir o chamado do Senhor? Quem está com os ouvidos limpos para aquele dia ouvir o Senhor? Ministério de louvor. Terceiro hino, as ofertas. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Vamos ficar de pé. Vamos continuar adorando o nome do Senhor. Os gemidos que palavras não podem explicar, que me levam, Pai, às minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar, Te servirei, porque comigo estarás. E o quê? É bem melhor, é bem melhor. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que Tu estás. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver, não dá, sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Ainda que
te servirei, porque comigo sofrer contigo é bem melhor. É bem melhor, é bem melhor. Perdoa-me. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás. Jesus, não ligue se agora eu chorar. É que meu coração não pode suportar a grande compaixão que tu tens dado a mim. Jesus, neste momento eu já começo a sentir que a resposta já chegou até a mim. Estou chorando porque sei que estás aqui. Horas difíceis você passa em conflito e já não sabe nem mesmo o que fazer. O coração chora por não ter saída, situações mal resolvidas te arremetem à solidão. Mas tenha certeza que pra tudo tem um jeito, Jesus, e que o Senhor não desistiu de te ajudar. E aí? Se a tua luta é tempestade que não passa, não há o que Deus não faça para dar vitória ao filho seu. Olha o que ele faz. Deus abriu o caminho para você passar, acalma a tempestade e a fúria do mar. Envia os seus anjos para contigo lutar. A bênção já é sua, basta acreditar. A porta que ele abre ninguém pode fechar. A vitória é sua. E comece a louvar a Deus, a Deus, a Deus, a louvar a Deus. Ele abre a porta para você passar. Ele faz caminho no meio do mar, e a tempestade ele pode acalmar, pois ele é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu, seu nome é Jeová Jireh. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier. E eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo a tempestade
não vão roubar a minha fé. A tempestade não vão roubar a minha fé. Temer porque seu nome é, seu nome é. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo. Olha para quem está do teu lado e fala: tá temendo por quê? Fala: tá temendo por quê? Não, irmão, fala com fé, fala: tá temendo por quê? Esqueceu quem vai à tua frente? Primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 17, diz que Golias tinha todo tipo de armadura, e o seu escudeiro ia à frente dele. Se Golias era o maior dos homens e o seu escudeiro ia à sua frente, irmão, quem era o maior, Golias ou seu escudeiro? Hã? Fala, Golias. Mas quem ia à frente de Golias era maior ou menor que ele? Fala, menor. Só que a Bíblia diz que tinha um menino, oh glória, que nem lugar na mesa do seu pai ele tinha, viu? Que não tinha espada, que não tinha escudo, que não tinha lança, mas quem ia à frente dele era maior que ele. Olha para quem está do teu lado e fala: quem vai na tua frente não é menor. Não, fala: quem vai na tua frente não é menor. Quem vai na tua frente é o maior. Oh glória. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Nós, porém, faremos menção no nome do Senhor. O escudeiro de Golias era menor, porém maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Fala: maior o que está comigo. Fala: maior o que está com a minha casa. Ei, fala: maior o que está com a minha família. Fala: maior o que vai à minha frente. O profeta Isaías diz: eu irei adiante de vós, endireitando os caminhos tortuosos. Eu que irei adiante de vós. Quem está na nossa frente é o maior. Quem está na nossa frente é o general de guerra que nunca perdeu uma batalha. Está temendo por quê? Pega na mão de quem está do teu lado aí. Pega na mão de quem está do teu lado. Fecha o corredor, pode fechar. Quem está conosco é maior. Quem vai na nossa frente é o maior. Quem vai na nossa frente é o Todo-Poderoso. Quem está conosco é o maior. Quem segura em nossa mão é o maior. Quem vai na nossa frente é o Todo-Poderoso. Talvez você chegou aqui desesperançoso. Talvez você chegou aqui sem esperança. Mas há uma mão que te segura. Há uma mão que te sustenta. Neste momento a mão que pega na tua mão é a do teu irmão. Mas deixa eu falar uma coisa para ti. Há uma mão maior e mais poderosa que a do teu irmão.
É a mão que sustenta você e ele. É a mão que sustenta você e a casa dele. Eu vou dar 1 minuto para você orar, vai. Eu vou dar 1 minuto para você guerrear, vai. Quem estava à frente de Davi era o Todo-Poderoso, mas ele teve que caminhar até Golias. Vai, ora. Ora, porque essa noite o Senhor está colocando as ferramentas na tua mão. Vai que essa noite o Senhor coloca as ferramentas na tua mão. Não importa se Golias tem espada, tem lança, tem escudo, e você só tem algumas pedras e uma funda. Quem vai vencer a guerra não é a pedra nem a funda. Quem vai vencer a guerra por ti é o Todo-Poderoso. Porque tem gente que tem espada, tem escudo, tem lança, mas não tem a mão do Todo-Poderoso guiando ele, indo na frente dele. Eu vim esta noite para te dizer que a tua casa não irá perecer. Eu vim esta noite para te dizer que a tua família não irá perecer. Tem livramento de Deus para a tua casa. Tem livramento de Deus para a tua família. Tem livramento de Deus para a tua saúde. Tem livramento de Deus para a tua mente. Tem livramento de Deus contra todo dardo inflamado do adversário. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas a tua casa continuará de pé. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas a tua família continuará de pé. Vai, ora. Ora, guerreia, guerreia. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Remandarabas. Reiamassori akamandarabahasori amarra. Sim, essa noite o Senhor coloca a espada de volta na tua mão. Tem gente que chegou dizendo que era o último culto. Tem gente que chegou dizendo que não aguentava mais. Tem gente que chegou dizendo que não aguentava mais tanta dor. Essa noite não é noite de largar a espada, largar a mão do arado. O Senhor gruda a espada na tua mão, guerreiro. O Senhor gruda a espada na tua mão, guerreiro. Quem pode entrar comigo nessa peleja aqui? Se o te canuri amarrase, canaramanduria canamandarahase. Hayuri de camassoria canuia mandarabadacas. Isso. Ei, aniarebahase. Jesus está renovando os crentes aqui. Jesus está renovando a força daquele que chegou cansado. Jesus está renovando o ânimo daquele que chegou sem ânimo. Vai. Abra a tua boca porque o Senhor está te enchendo. Abra a tua boca porque o Senhor está te enchendo. Abra a tua boca porque o Senhor está te enchendo. Terabassori akamahamandarabaha.
O crente cheio da unção manda a glória pra cima e recebe poder. Ele passa o mar vermelho, sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz inferno tremer. Ele louva a Deus da cova, faz leão dormir. Ele ora no holocausto, fogo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Se vier o Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, na unção de Deus, cante, cante. O crente cheio da unção manda a glória pra cima e recebe poder. Ele expulsa os demônios, faz inferno tremer. Ele louva a Deus na cova, faz leão dormir. Ele ora no holocausto, fogo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. E se não abrir, na unção de Deus, levante sua mão, cante. E outro igual não há. Outro igual não há. E outro igual não há. E Ele está aqui. Tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre o altar. E tudo que é mentira está sendo consumido. E Ele está aqui. Profetas da mentira irão se dobrar, irão reconhecer, vão ter que confessar que só há um Deus em toda a terra e céu. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, e o quê? Seguro em tuas mãos, eu nada tenho. Oh, tu és santo, ó. Yeah. Oh, tu és digno de só em ti, cante, e só em ti confiarei. Pois eu sei que vivo estás no céu pra nos buscar. Só em ti confiarei, eu nada temerei. No céu pra nos buscar, só em ti confiarei. Pois eu sei que é vivo estás no céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Aplauda Jesus. Jesus é bom.
eu quero fazer uma declaração de amor. Maírton, eu te amo, viu? Eu te amo. Nosso presbítero, orar pelas ofertas, os dízimos. Na verdade, orar pelos dizimistas e ofertantes. Aleluia. Salve, amados irmãos, com a gloriosa paz do Senhor. Amém? Estenda sua mão em direção ao altar. Soberano Deus, eterno Pai, graças nós te damos, meu Senhor. Aqui, Pai, abençoa aquele que pôde dizimar e ofertar nesta noite, Pai. Também abençoa da mesma forma aquele que não pôde ofertar nem dizimar, Pai. Abre as portas do céu, Pai. Nos dá uma semana abençoada na Tua presença, Senhor. Que nunca falte nada no tesouro da Tua casa, Pai. Para mantimento da Tua casa, Pai. Assim eu te oro e já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nesta noite, abra as vossas Bíblias. Na primeira carta, o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Coríntios. Quero confessar que eu estava bastante tranquilo quando eu saí da minha casa, mas ao passar aquelas portas lá abaixo, eu fui tomado pelo nervosismo, pelo um tremor, irmãos. E nós temos que entender que nunca vai ser normal estar aqui nessa condição. As minhas carnes neste exato momento estão todas as trêmulas. Está difícil até de segurar o microfone. Mas eu creio, aleluia, como o nosso evangelista ministrou no louvor, é que Deus é quem está à nossa frente. E não há de temermos nada. Eu quero ministrar nesta noite num tema que muito me impactou. Final de semana passado, ali na nossa subcongregação do Bom Jardim. E eu quero pregar no mesmo texto, aleluia, que foi dado aquele tema, daquele congresso unificado, que está no capítulo 12 de Coríntios. O verso é o 31. A parte B do versículo. Que diz: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente. Poder assentar. É bem verdade que quando o nosso pastor ele nos direcionou para que nesta noite nós viéssemos trazer uma reflexão aqui da palavra do Senhor. O meu coração já ardia nessa palavra, o meu coração já estava, aleluia, totalmente cativo a essa palavra, porque eu fui impactado por ela. E desde a semana passada eu tenho procurado meditar somente nesta parte, a parte B deste versículo, do versículo 31, quando o apóstolo Paulo, aleluia, ele escreve para esta igreja de Coríntios e ele relata algumas coisas que estavam acontecendo, aleluia, na igreja de Coríntios. Uma igreja que cheia dos dons, mas também uma igreja que passava por problema.
Uma igreja, aleluia, que começa e ali ela recebe o Espírito Santo e que se enche do fogo. Mas só que quando nós começamos a observar esta carta, essa primeira carta, aleluia, que o apóstolo Paulo escreve, nós começamos a identificar, aleluia, algumas falhas, algo que está desalinhado. E o apóstolo Paulo, ele identifica isso quando ele chega ali, e aí ele vê que havia um povo que estava dividido. Uma igreja junta, cheia do dom, uns 9 dons, mas estava dividida. Porque alguns diziam que era de Paulo, ou seja, seguia a Paulo. Mas também havia outro grupo que dizia que seguia Apolo. Paulo, aleluia, Apolo não falou nada, Apolo apenas prosseguiu em anunciar o evangelho, a pregar o evangelho ali. Mas Paulo se incomodou com essa situação. E Paulo chega, aleluia, e diz para aquela igreja que diz: olha, um planta e outro rega, mas eu quero dizer, aleluia, que nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas é Deus que dá o crescimento. Às vezes nós estamos aqui e há algumas e outras igrejas espalhadas no mundo, e muitas das vezes estão reunidos em um só lugar. Mas é bem verdade que, como o problema que estava acontecendo em Corinto, também está acontecendo nos dias de hoje. Pessoas fazendo grupos e escolhendo a quem servir. E hoje eu, conversando com minha esposa, eu disse: Juliana, há um perigo eminente no nosso meio, no qual as pessoas estão procurando servir a um homem. E se de repente, aleluia, Deus tomar esse homem, a igreja se desfaz. E eu disse para ela: Juliana, a nossa visão, ela não tem que estar no homem, mas ela tem que estar no reino. Quando a nossa visão está no reino, nós temos o prazer de servir, aleluia, o reino. E quando nós servimos o reino, nós não esperamos, aleluia, por nada. Porque nós estamos ali, aleluia, com todo o prazer, amor e dedicação. E esse era um dos defeitos que estava acontecendo. E se você for analisar essa carta, aleluia, você também vai identificar, e eu acredito que os irmãos têm feito já essa leitura, já têm tido conhecimento, aleluia, das escrituras que aqui está. E os irmãos, assim como eu, identificou também algumas coisas que estavam acontecendo. E a igreja que agora é cheio do dom, é cheio do fogo. E aí, quando eu chego aqui no capítulo 12, eu vejo o apóstolo Paulo instruindo a igreja que é cheio dos dons e falando para aquela igreja: olha, os dons eram para um propósito. Os dons não é para você ter o seu benefício pessoal, mas o dom que Deus te dá é para um propósito, para o reino de Deus. Só que estava uma confusão. Na hora que um falava em línguas, o outro profetizava. Na hora que o outro profetizava, o outro queria estender a mão e curar. Ou seja, o culto estava desordenado. E precisava chegar alguém, aleluia, para reorganizar aquele culto.
E aí quando eu vejo, aleluia, agora no capítulo 12, o verso 12 também, eu vejo o apóstolo Paulo instigando a unidade da igreja. E ele diz assim, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Quando eu olho para isso, eu vejo que a igreja estava meio que separada, sabe, presbítero? E uma igreja separada, dividida, ela não cresce, ela não tem unidade, ela não avança. E o interessante disso é que o apóstolo Paulo, ele descreve esse relacionamento entre os cristãos, meus irmãos, e seus respectivos dons, usando a analogia do corpo humano. Ou seja, unido vários membros distintos do corpo de Cristo. Ou seja, eu quero dizer para você nesta noite aqui, talvez você que se acha, aleluia, irmãos, houve este louvor, houve um momento aí que os irmãos estavam todos falando em língua, mas eu não tenho, mas eu já quero dizer para você que você tem o mesmo valor. Você é uma peça fundamental que está aí no nosso meio. Porque às vezes nós nos sentimos meio que desvalorizados, por conta que nós estamos sentando no último banquinho. E às vezes ficamos meio que acuados, eu não tenho dom nenhum. Você se engana. Você se engana. Talvez você ainda não descobriu. Mas chegou, aleluia, o dia de você dizer assim, Deus me revela. Chegou o dia de você dizer assim, Senhor, me diz, aleluia, qual é o meu chamado. Me diz, Senhor Deus, em que verdadeiramente eu posso ser útil na tua casa, no teu reino. E o Espírito Santo, irmão, ele forma uma unidade orgânica, ou seja, as constituições, tanto no corpo humano quanto no corpo de Cristo, ela exige que todos os membros, mesmo aqueles que não parecem importantes, funcionem em harmonia. E onde é que isso que se encontra? A partir do verso 14, vai dizer, porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. E se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, e por isso deixa de ser do corpo. Mas se o ouvido disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, e por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo o corpo fosse ouvido, onde haveria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. E se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria também este corpo? Então o apóstolo Paulo, ele vai falar dessa analogia, usando o corpo e seus membros, e aí fazendo essa junção, aleluia, e explicando à igreja de Corinto, que cada um tinha o seu papel, que cada um, aleluia, tinha, aleluia, uma função, tinha algo, aleluia, a se realizar. E o que eu acho lindo, aleluia, é quando chega no verso 29, que ele diz, porventura são todos mestres ou operadores de milagres,
têm todos os dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam-nas todos. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E aí aqui eu paro um momento e me lembro, 16 anos atrás, mais ou menos, quando eu estava ali na casa de recuperação, e eu anseiava para ser batizado no Espírito Santo, porque era algo que eu nunca tinha visto, assim de perto. Tinha visto de longe, mas não entendia. Então, eu não tinha nenhum prazer naquilo, porque o meu prazer verdadeiramente era outras coisas, era o que o mundo estava me oferecendo. Mas no dia que eu aceitei Jesus como meu único suficiente Salvador, eu passei a desejar tudo que concernia as coisas de Deus. E quando eu cheguei naquele lugar, tinha um irmão na oração que toda vida, quando ele orava, ele se enchia da presença de Deus e falava em outras línguas. E eu olhava para ele e aquilo criou um desejo dentro de mim. E eu disse, eu quero isso para a minha vida. Eu quero, não com inveja, mas com desejo, aleluia, de também falar aquela língua que eu nunca tinha visto na minha vida. E eu comecei a buscar, mas antes de eu buscar, eu fui perguntar a ele, irmão, como é que faz? Como é que faz para falar desse jeito? Me ensina aí tudo. E ele disse, não, irmão, isso aqui é algo que é dado pelo Senhor. Mas o irmão busca. O irmão vai buscar em oração, vai louvar a Deus. E se assim for a vontade de Deus, Ele vai te entregar também, aleluia. E sabe, meus irmãos, e quando eu aceitei Jesus, aleluia, eu tinha escutado um versículo que dizia assim, ó, o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, e que não desceu ao coração do homem, era o que Deus tinha preparado para aqueles que o amam. Quando eu ouvi isso, aleluia, eu entendi rápido que tinha algo que eu ainda precisava vivenciar, Diácono Marcos. Eu entendi, aleluia, que tinha algo novo ainda para mim alcançar. Porque antes de eu chegar até os pés de Jesus, eu achava que já tinha vivenciado tudo. Já tinha ido para ali, já para lá, já tinha usado isso, tinha deixado de usar. Ou seja, todas as emoções eu já tinha buscado. E eu gostava de adrenalina, eu gostava, aleluia, de, sabe, o êxtase. Mas no dia que eu encontrei essa palavra, eu disse, meu Deus, aqui dentro está me dizendo que tem coisas que meu olho ainda não viu, e que meu ouvido ainda não chegou a escutar, então tem algo novo. E eu caí na busca, e eu fui buscar esse dom, porque a unidade já estava sendo realizada ali. Ou seja, estava um povo reunido, unido, um procurando ajudar o outro, um procurando, aleluia, sabe? Se eu não sabia orar, o irmão me ajudava, aleluia, intercedendo por mim. E ali nós estávamos unidos. Assim como o apóstolo Paulo disse, olha, para que vocês consigam, aleluia, avançar, aleluia, não está escrito isso, mas eu imagino que o apóstolo Paulo disse, ó, para que vocês consigam avançar, é preciso ter a unidade. Para que vocês venham aperfeiçoar estes dons que vocês estão recebendo. Aí eu busquei. Comecei a jejuar, coisa que eu não sabia. E comecei a buscar o Senhor naquele lugar.
E quando foi uma certa madrugada, eu buscando ao Senhor, eu senti algo diferente, destravando, alabaxure cantarai. Na minha língua eu disse, meu Deus, o que é isso? Só que eu não entendi e fiquei assombrado. Eu disse, não. Aí eu disse, será que ainda é abstinência? Será que ainda tem alguma coisa ainda do passado, Jesus? Mas já está com 3 meses que eu não faço mais uso de nada. Por que eu estou enrolando a língua? Do nada. Mas quando foi no outro dia, passou aquela noite, chegou o dia, nós estávamos orando. E quando foi à tarde, os irmãos disseram assim, ó, irmão Roger, você vai dar uma saudação. Eu disse, e o que é isso, irmão? Eu disse, uma saudação, você vai pegar a Bíblia e vai falar algo que você entende. Eu disse, eu não entendo nada. Mas mesmo assim você vai. Eu disse, está certo. E eu fui orar. Chegou a noite naquele culto simples. O ambiente não era muito favorável, mas ali habitava Deus, aleluia. E nós fomos buscar ao Senhor e ali foi me dada a oportunidade. E ali eu só fiz ler, irmão, porque eu não entendia. Mas quando eu saio daquele púlpito para a minha cadeira, uma atmosfera espiritual invade aquele lugar. E sem muito entender, irmão, ninguém falava mais a mesma língua. As línguas eram espirituais. Ou seja, e eu disse, e agora, Jesus? As lágrimas começaram a cair, algo queimava no meu rosto, e ali eu fui batizado com o Espírito Santo. Uma das maiores sensações que eu já senti na minha vida foi quando eu recebi o Espírito Santo na minha vida e comecei a falar nas línguas dos anjos, nas línguas celestiais. Mas só que quando sábado, e eu já tinha lido esse capítulo, essa carta toda, mas tem coisas que a gente lê e às vezes nós passa por despercebido. E aí eu estava ali no Bom Jardim, quando eu fui atentar, aleluia, para esse versículo, quando dizia lá o tema, disse, ó, há um caminho sobre modo excelente, ou seja, havia ainda uma coisa muito mais excelente, irmã Renata, do que o dom de falar em línguas, do que o dom, aleluia, de profetizar, do que o dom de Ramon, aleluia, de operar milagres. E eu disse, meu Deus, ainda tem coisa, ainda tem mistério aqui nessa palavra, aleluia. Ainda tem coisa, Senhor, ainda para Tu me revelar, para me entender, Senhor. Então se revela, ó Deus, para mim. Eu preciso compreender essa palavra, não tem como eu sair dali daquele Bom Jardim. Meu que, sabe, eu quero. E cheguei na minha casa e fui buscar. E a esse caminho sobremodo excelente que Paulo está dizendo à igreja de Corintos, aleluia, este dom se chama amor. Oh glória, é o amor, porque quando nós amamos, nós perdoamos, nós temos a capacidade, aleluia, de perdoar quem realmente, verdadeiramente nos feriu. Quando nós amamos, aleluia, nós viemos para a casa do Senhor, aleluia, e nós fazemos tudo, aleluia, para a glória dEle. Quando nós amamos, nós somos diferentes. E às vezes queremos ser tão cheios, às vezes queremos ser tão melhor do que os nossos irmãos. Às vezes nós queremos ser
se sobressair tão melhor do que o irmão que está do meu lado. Enquanto a palavra ela me ensina a amar. Quando nós amamos, aleluia, nós somos colocados no mesmo nível que Deus quer que nós estejamos. Aí o apóstolo Paulo, aleluia, ele, de contrapartida, ele dá esse conselho para os irmãos de Corinto: olha, vocês são tudo assim, 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 mas vocês precisam ainda conhecer um caminho sobremodo excelente, ou seja, algo que sobressai tudo isso aí. Eu acho que os irmãos em Corinto sim, e ainda tem mais alguma coisa, mas a gente já é cheio, mas está com confusão dentro da igreja. É cheio, mas está com partidarismo dentro da igreja. É cheio, mas fala mal do teu irmão lá fora. É cheio, aleluia, mas quando chega em casa, aleluia, está orando contra o irmão. Sabe o que é que está acontecendo? Vocês precisam amar mais. Como assim, Paulo? Escute, eu vou lhe explicar. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver, aleluia, o amor, eu serei como o bronze. Eu serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Mas ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada eu serei. Nada eu serei. Se eu não tiver amor, aleluia, de compreender o meu irmão, nada eu serei. E às vezes nós estamos aqui dentro e não conseguimos, aleluia, entender isso que já foi falado muitos anos atrás. O próprio Jesus, quando veio, aleluia, ele disse: amai-vos uns aos outros. Mas eu não já vos digo amai-vos uns aos outros, mas amai aqueles que te perseguem. E às vezes é duro. E às vezes queremos ser discípulos de Jesus. E nós estamos mais parecidos, sabe com o quê? Com multidão. Para ser discípulo de Jesus, tem que amar. Para ser discípulo de Jesus, tem que entender, tem que compreender. E isso está difícil no nosso meio. De compreender a dor do irmão, de compreender por que foi que o irmão errou. Mas não. Nós temos um pulso, aleluia, e temos um martelo para bater e julgar logo a causa dos nossos irmãos, que é muito mais fácil do que amar. É julgar, é apontar. E às vezes nós não compreendemos. Às vezes nós achamos que somos super crentes e de que amanhã eu vou amanhecer mais forte do que hoje. Cuidado. A própria Escritura diz que aquele que está de pé, cuide, tenha cuidado para que não caia. Ontem eu estive visitando alguém, aleluia,
que está muito abatido, um homem do altar, um pastor, aleluia, mas que está passando por um processo, aleluia, tão difícil. E muitos não compreendem, muitos abandonaram, porque é muito bom quando está tudo bem, presbítero Roberto, quando a obra está andando, sabe, quando está, sabe, tudo dando certo, o Ministério de Louvor dando certo, o Departamento de Senhora dando certo, de Senhor dando certo, sabe, o das crianças dando certo, a mocidade dando certo, a igreja lotada, sabe, está muito bom. Mas quando as coisas ficam difíceis, as mãozinhas que batem no nosso ombro começam a sair, e se afasta, e quando você vai ver, você está sozinho. Eu estive visitando aquele pastor ontem, e muito me alegrou o meu coração, mas um homem que estava abatido, um homem que verdadeiramente estava tão, o seu semblante tão caído, que disse: irmão, eu estou sem força, às vezes até para orar. E aí de parecer alguém e dizer assim: mas ele não é pastor, né? Pastor também padece, pastor também sofre, pastor também adoece, pastor também cai. E o mais incrível é que o amor, ele tem, sabe, saído, se esvaziado da nossa mão, assim como nós colocamos a água no centro da nossa mão, que nós fechamos, que nós abrimos, já não tem mais, porque ela sai pelas brechas do dedo. Assim está o amor de muitos. Mas o próprio Jesus disse, aleluia, lá em Mateus 24, que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, ou seja, ninguém está tendo mais compaixão de ninguém. Mas eu entendo também, aleluia, de acordo com as escrituras, aleluia, que o apóstolo João, ele vai escrever em sua primeira carta também, ele vai dizer que o verdadeiro amor, ele vai lançar fora todo o medo. Às vezes as pessoas têm medo de amar, porque têm medo de se ferir. Mas quando você ama de verdade, você se lança. Porque você coloca Deus, que é o símbolo desse amor. Porque como está escrito, que Ele amou de tal maneira, e esse de tal maneira é algo sobre modo muito valioso, de tal maneira que deu o seu único filho, o unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas que ele venha e tenha a vida eterna. Então tudo isso é o fruto do amor, o amor que nós estamos esquecendo, e que nesta noite nós precisamos sair daqui entendendo que nós precisamos amar mais. Nós precisamos, aleluia, nos unir mais. E nós precisamos, aleluia, sabe, dar as nossas mãos, sem que o ministro de louvor, aleluia, fale. Irmão, dê a mão ao seu irmão. Não, nós precisamos tomar essa decisão antes que o ministro de louvor faça esse pedido. E nós vamos dar as mãos uns aos outros. Então é nessa linha de raciocínio que Paulo ele está fazendo essa colocação para que os irmãos entendam que não são os dons, não são, sabe, o eu que vai sobressair, não, mas o caminho
que o apóstolo Paulo está direcionando, que está dizendo, há um caminho sobre modo excelente, esse caminho se chama amor. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, e se não tiver esse amor, nada disso me aproveitará. Não importa que se você seja bastante abastado, financeiramente falando. O apóstolo Paulo está dizendo que ele poderia ter todos os bens, mas se ele não tiver amor, nada funciona, nada será, aleluia. O que é que isso irá de me aproveitar? Aí ele fala uma das frases mais lindas, e esta frase, ela também marcou a minha vida, porque na noite do meu casamento, o casamento surpresa, oh glória, eu nunca tinha visto isso. Rapaz, esse evangelho ele é tão maravilhoso, que ele nos faz ter, sabe, experiências tremendas. Eu não sei se vocês já ouviram, mas aconteceu comigo, meu casamento foi surpresa. Se vista aí, bote um paletó, bote uma gravata, e nós vamos ali tirar uma foto. Eu não tinha dinheiro, minha mãe não tinha dinheiro, como é que eu ia fazer um casamento? E aí eu obedeci, né? Arranjei um paletó, um terno, uma gravata, e fui tirar a foto. Quando eu chego naquele ambiente, estava o casamento, a cerimônia formada. E aí a frase lá do casamento era essa: o amor, ele é paciente, irmão velho. O amor, ele é paciente, ou seja, ele é benigno. O amor, ele não se arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente e não procura os seus próprios interesses. Ele não se exaspera, ele não se recede do mal, ele não se alegra com a injustiça, mas ele regozija-se com a verdade. Se regozija com a verdade. Se regozija com a verdade. Aí ele diz, ó, tudo sofre. Vai ter dia que, por conta de você amar alguém, você vai sofrer. Por conta de você amar, aleluia, a obra de Deus, você vai sofrer. Por conta de você amar, aleluia, e confiar, aleluia, em alguém, vai chegar o dia que você vai sofrer. E pode chegar o dia que você pode perder esse alguém, e esse sofrimento é difícil. Tudo sofre, tudo crê. Aqui é uma motivação de fé. Tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Quem ama de verdade, suporta. Era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. Ei, vai haver dias de perseguições, vai haver dia que por conta do evangelho que nós estamos apregoando, que esse caminho, aleluia, que nós estamos apresentando às pessoas que ainda não conhecem, vai ser tão difícil, mas se você amar, você vai ter força para suportar. Tudo suporta. E eu quero dizer que o amor,
jamais acabará, mas havendo profecia, escute você aí que gosta de receber profecia, viu? Tem um recado de Paulo para você nesta noite, viu? Não é recado de qualquer um, não. É um recado do apóstolo Paulo. Mas havendo profecia, desaparece. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciências, passará intelectual. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Verso 12. Porque agora vemos como um espelho obscuramente, mas então veremos face a face. E agora conheço em parte, e então conhecerei, como também sou conhecido. Mas agora permanecei a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Foi necessário o apóstolo Paulo explicar tudo isso àquela igreja. Que os dons são maravilhosos, são, mas ele não é tudo. Que precisava aquela igreja se unir, sim, para que o reino continuasse andando. Para que o povo precisasse deixar de partidarismo. Para que alguns entendessem, aleluia, que por serem intelectuais demais, ele não era melhor daquele irmão que não sabia nem ler. Para aquele que falava em outras línguas e entendesse, aleluia, que o que não fala em uma língua, mas ele é, aleluia, sabe, ele está de prontidão, disponível ao serviço na casa de Deus. E para entender tudo isso, resumindo, era que ele disse, tudo isso aí agrega, ou seja, tudo isso aí é bom. Para que os meus irmãos entendam que eu não estou dizendo, aleluia, que você não deve buscar os dons. Sim. Mas que os dons, ele não é tudo. Porque vai chegar o dia que vai desaparecer. Mas se houver amor dentro de ti, este amor nunca vai se apagar. É amando que se respeita. É amando que se ama e que é amado. É quando você ama é que você compreende, aleluia, o teu cônjuge. É quando você ama que você compreende, aleluia, aquelas pessoas que te machucaram. Porque talvez ela te machucou também sem nenhum entendimento. Porque como está escrito também lá na carta de Paulo também aos Efésios, que a nossa luta ela não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades do ar. E às vezes nós somos tão feridos e achamos que é as pessoas. É não. Elas só apenas se deixam ser usadas pelas potestades. E eu pensei muito
por esses dias em Deus. Eu pensei muito por esses dias, aleluia, na minha conduta diante do Senhor. Me examinei bastante para compreender que eu preciso amar mais. Que eu preciso olhar mais para Cristo e também olhar para as minhas ações. Porque às vezes nós chegamos a... estar mais junto, juntando as nossas mãos, compartilhando o mesmo propósito que Cristo colocou em nossos corações. Quando eu recebi de Deus essa palavra, eu disse: Senhor, essa palavra mesmo, uma palavra quieta, mansa. E o Senhor disse: meu filho, é essa a palavra. A igreja precisa se unir. A igreja precisa estar falando menos de um dos outros. A igreja precisa, aleluia, se abraçar. A igreja precisa compreender uns aos outros, que cada um tem suas falhas. Mas se arrependerem e buscar a minha face, eles vão encontrar. Se eles verdadeiramente confessarem os vossos pecados diante do meu altar, aí essa igreja, ela vai avançar. E quando Deus falava isso para mim, me passava a cena, irmão, de que a gente não vê mais ninguém diante do altar aqui se reconciliando. Quando Deus me passava essa mensagem, era Deus me falando e eu pensando, meu Deus, é verdade. Ninguém se reconcilia mais. Ninguém, se importa mais. E às vezes a conversa tá essa no meio da igreja. Por que não tem mais os sinais no meio da igreja? Porque a igreja está levando a sua vida espiritual de qualquer jeito, de qualquer maneira. Está levando o seu pecado para casa de volta. Os antigos sabem muito bem o que é que eu estou falando aqui. Porque a igreja, quando se pedia, aleluia, havia batismo do Espírito Santo. A igreja, quando se prostrava diante do altar, se reconciliando uns com os outros, havia cura. Os demônios saltavam gritando. E por que sumiu? Foi porque nós mudamos. A palavra não vai mudar, mas nós mudamos. E nós precisamos urgentemente, diligentemente, retornar ao primeiro amor. Nós precisamos, aleluia, avivar os nossos cultos novamente. Porque não vai ser uma campanha, nem um momento de louvor, que vai haver um avivamento. Não se ganhe com fogo de palha. Talvez você vai ter aquela emoção, sim. É por alguns instantes.
Mas eu quero dizer você, aleluia, debaixo do sangue de Jesus Cristo, diante desse altar, que isso não é avivamento. Isto não é avivamento. São emoções. Mas quando a igreja entender, aleluia, o que Deus quer para mim, para você, para nós, aleluia, a igreja vai voltar a ser cheia. A igreja vai passar a orar e enfermos serão curados. A igreja vai passar, aleluia, a orar, aleluia, e pessoas vão ser libertas, aleluia, da fofoca, da mentira. Eu escutei hoje de uma pessoa que ela disse: irmão, eu ainda não consegui parar de mentir. E onde é que ela está? Ela está lá fora, tá? Tá não, ela está dentro da igreja. Eu ainda não consegui, irmão, deixar de falar palavrão. Só que quando está no momento do louvor, da adoração e tudo, todo mundo se emociona e o fogo cai. Mentiroso. Que fogo é esse que não me liberta? Que fogo é esse que não faz, aleluia, eu mudar? Que fogo é esse, aleluia, que faz eu estar falando pelas costas do irmão? Que fogo é esse? E às vezes dá até sono numa pregação como essa, né? Mas eu compreendo. Dá sono porque a igreja está fraca. Uma igreja fraca é uma igreja sonolenta. Ela não consegue vigiar quando alguém sai para orar e diz: ficai aqui e vigiai, orai comigo pelo menos 1 hora. Vigia, igreja. Satanás está às portas, buscando quem possa tragar. Deixe de brincar, deixe de vivenciar um evangelho fajuto. Será que vocês não conseguem, aleluia, orar comigo 1 hora? Chega Jesus: ei meu filho, ei, se levanta, vamos. Se levanta, dormioco, porque Satanás já está vindo aí, e é chegada a minha hora. Cuidado para você não ficar. Amém? Deus é maravilhoso. Que Deus, irmão, nos abençoe nesta noite. Que o Espírito Santo de Deus nos incomode nesta noite. Eu não desejo a vocês nesta noite uma noite de sono tranquila. O que eu desejo para vocês nesta noite é uma noite de sono perturbador, que o Espírito Santo te perturbe toda esta noite. É isso que eu desejo. E haja mudança no seu e no meu caráter, porque eu preciso mudar. Que Deus em Cristo vos abençoe, no nome de Jesus Cristo. Primeira Coríntios, capítulo 11, versículo 29, só a parte A, dá uma recomendação. Examine-se o homem a si mesmo. Boa palavra que nosso presbítero trouxe. Mas se a igreja puder anotar e amanhã bem cedo fazer um adesivozinho na gráfica e colar na sua geladeira, eu vou passar esse adesivo esse versículo para a igreja. Se encontra em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem,
acabei com as coisas de menino. Medite nesse versículo. Não estou emendando a pregação do nosso presbítero, mas o decorrer dessa pregação é para o nosso caráter. Quem somos e o que fazemos glorifica a Deus. O nosso dia a dia, colocamos a oferta adequada no altar do Senhor. Quero chamar a nossa diaconisa Flávia para falar sobre o culto das crianças. Também, desde já, o nosso obreiro Adriano. Eu peço desculpa que eu vou falar, mas que seja bem rápido, que está estourando o tempo. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém. Irmãos, eu estou aqui para lembrar, do cultinho das crianças. E nós estamos pedindo a contribuição de R$20. Anteriormente não tinha um preço fixo, mas alguns irmãos doaram, outros não. Colocamos esse preço fixo porque R$10 será destinado ao lanche e os